Olá pessoal, esse é o primeiro vídeo do nosso módulo 1 da disciplina de Estatística Básica e conforme nós conversamos no vídeo anterior, o módulo 1 ele é composto pelos itens de população, o conceito de população e amostra, tabelas e gráficos, distribuição de frequência, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Nesse primeiro vídeo, nosso objetivo é falar um pouco sobre esses três primeiros itens, o conceito de população e amostra, uma ideia geral de tabelas e gráficos e, principalmente, o nosso foco principal desse vídeo, tabela de distribuição de frequência. Ficando, então, medidas de tendência central e medidas de dispersão para o vídeo seguinte, ok? Então, nós começamos falando do conceito de população e amostra, embora isso já tenha sido comentado no vídeo anterior. O conceito de população, então, ele se refere ao conjunto de todos os elementos ou todas as respostas, resultados, medições que são de interesse de um estudo estatístico. Vamos pensar num exemplo. Se nós estamos com interesse em desenvolver um estudo eleitoral, né, uma pesquisa eleitoral, se nós entrevistarmos, por exemplo, sobre a intenção de voto dos eleitores, se nós entrevistarmos todos os eleitores, nós estaríamos fazendo uma pesquisa populacional, uma pesquisa feita com uma população. Mas na prática a gente sabe que isso nunca acontece, isso é totalmente inviável, nós não temos acesso a todos os elementos de um conjunto. E por isso, como foi comentado no outro vídeo e eu reforço agora, a estatística ela se baseia sempre em estudos amostrais, ou seja, os estudos são feitos a partir de uma amostra. O que seria então uma amostra? Um subgrupo daquela população. Então, nós vamos até a população, retiramos uma pequena parte, né, que seria uma amostra, e todo o estudo estatístico é feito em cima dessa amostra. Então, essa é a diferenciação aí dos conceitos de população e amostra. Só a título de conhecimento, é importante a gente falar que quando nós fazemos um estudo estatístico baseado numa população, os resultados desse estudo geram o que nós chamamos de parâmetro. Porém, como eu acabei de comentar, todo estudo estatístico ele é feito a partir de uma amostra. Então, na maioria das vezes, o que acontece? O resultado final desse estudo, né, o resultado que nós obtemos a partir de um estudo amostral, é chamado de uma estatística. E é por essa razão que a gente sempre ouve falar, segundo as estatísticas, de acordo com as estatísticas. Que estatísticas são essas? Essas estatísticas elas são resultados de estudos amostrais. Então fica aí essa primeira ideia. Dando continuidade, nós temos o conceito de tabelas e gráficos. Também foi comentado no vídeo anterior que essa primeira parte da estatística a gente chama de estatística descritiva, ou seja, ela tem o objetivo de caracterizar, de descrever conjunto de dados. E isso pode ser feito, dentre outras coisas, por meio de tabelas e gráficos. É claro que nós não vamos ficar construindo gráficos, porque hoje em dia nós temos vários softwares, programas de computadores que fazem essa produção. Porém, o nosso trabalho é extremamente importante que nós consigamos interpretar, analisar diferentes tipos de gráficos. Aqui nós temos, por exemplo, um gráfico que nós chamamos de gráfico de setor, ou o famoso gráfico de pizza. Temos aqui também um gráfico de linha, um gráfico de barras e também uma tabela. Todas essas formas são formas diferentes de organização e apresentação de dados para o grande público, de maneira que essa interpretação fique mais intuitiva, mais objetiva, mais clara para quem vai fazer a leitura dos dados, né, que foram estudados. E por fim, a gente passa para o nosso foco principal desse vídeo, que é a tabela de distribuição de frequência. Então eu tenho aqui tabela de distribuição de frequência. Qual seria a ideia dessa tabela? Para a gente falar disso, vamos pensar num exemplo onde foi coletada uma amostra de 50 usuários de internet e a esses usuários foi perguntado qual é o tempo que normalmente eles passam na internet, né, a cada acesso, aqui no caso o último acesso. E aí aqui a gente tem as 50 respostas
obtidas por meio de entrevista a esses usuários. Olhando para esse conjunto de dados, a gente percebe que não é possível tirar tantas conclusões a respeito dessas respostas, a menos que a gente faça uma análise mais trabalhosa. No entanto, se eu pegar esse mesmo conjunto de dados e organizar dessa maneira que nós podemos ver aqui, nós podemos observar que é muito mais fácil tirar várias interpretações e várias conclusões. E trata-se do mesmo conjunto de dados. Por exemplo, eu posso concluir que, dentre as 50 pessoas entrevistadas, a maioria delas respondeu que o acesso fica entre 19 e 30 minutos. Entre 79 e 90 minutos, por exemplo, nós podemos observar que teve a menor ocorrência, ou seja, somente 2 pessoas responderam que tem esse tempo de acesso. Essas interpretações elas só são possíveis porque os dados, aqueles mesmos dados do slide anterior, eles estão organizados na forma de uma tabela de frequência, ou seja, uma tabela que organiza os dados de acordo com a frequência em que eles ocorrem. Então, nosso objetivo aqui é entender e conseguir montar uma tabela de frequência a partir de um conjunto de dados. Para isso, nós precisamos saber que existe o conceito de amplitude dos dados, ou seja, é a diferença entre o maior e o menor valor aparecido nas respostas. Nós temos que saber também que existe o número de classes representado pela letra K. Esse número de classes é o número de linhas da nossa tabela. Para encontrar esse número de linhas, nós temos uma fórmula matemática, ou seja, o número de linhas, o número K de linhas da nossa tabela, ele é encontrado fazendo 1 mais 3,3 vezes o logaritmo de n, lembrando que n é o número total de elementos. No nosso caso, o número de elementos do nosso conjunto é 50, pensando no exemplo do acesso à internet que nós estamos falando. Normalmente, as classes sempre vão variar entre 5 e 12, ou seja, dificilmente nós teremos uma tabela de frequência com menos de 5 linhas ou com mais de 12 linhas. E, por fim, nós precisamos conhecer também o conceito de largura da classe ou intervalo. O que seria essa largura da classe ou intervalo? Se nós voltarmos aqui no slide anterior, a primeira classe ela compreende as respostas entre 7 minutos e 18 minutos. 19 minutos, 30 minutos. Nós podemos observar que esse intervalo ele é igual, tem a mesma amplitude para todas as linhas. Mas como essa amplitude é determinada, é o que nós chamamos de largura de classe ou intervalo. Também existe uma fórmula. Nós pegamos a amplitude encontrada lá no início, que é essa amplitude aqui, dividido pelo número de classes que foi encontrado aqui nesse segundo momento. Vamos fazer o exemplo prático, então? Considerando aqui o mesmo conjunto de dados daquele momento inicial, vamos pensar qual é a amplitude desse conjunto de dados. Veja só, qual é o maior valor? Se eu passar verificando todo esse conjunto de dados, eu vou observar que o maior valor é 86 minutos, ou seja, a pessoa que respondeu que passa mais tempo na internet foi a pessoa que disse que passa 86 minutos. E a que respondeu o menor valor foi 7. Pensando então na amplitude das respostas, ou seja, a diferença da menor até a maior, nós temos uma amplitude de 79. Essa informação vai ser útil já para a gente. Temos que descobrir a nossa quantidade de classes ou de linhas da tabela. Então, nós temos aqui aquela fórmula. 1 mais 3,3 logaritmo de n. Já tinha falado que, no caso, n é 50 nesse nosso exemplo. N é o número de elementos que nós temos disponível. Como nós temos 50 respostas, nós temos aqui n igual a 50. Portanto, se eu pegar a minha calculadora e calcular o logaritmo de 50, conforme a fórmula, eu vou obter o valor 1,7, que multiplicado por 3,3 vai dar 5,6, somando com 1, 6,6, que, como nós estamos falando de número de linhas da tabela, precisa ser um número inteiro, nós vamos considerar, portanto, uma tabela com 7 linhas. Foi por essa razão que nós tivemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 linhas na nossa tabela, ok? E por fim, eu preciso saber como organizar os dados nessas 7 faixas diferentes de valores, ou seja, eu preciso da minha largura ou intervalo de classe. Falamos no slide anterior que isso pode ser obtido pegando a amplitude e dividindo pelo número de classes, ou seja, o 79 que nós encontramos lá em cima e o 7 que nós encontramos aqui, que vai dar aproximadamente 11,3, que nós vamos considerar 12. Então, se eu contar de 7 até 18, nós vamos perceber que nós temos 12 números. Isso considerando o 7 e considerando o 18. Do 19 ao 30, também uma largura que compreende 12 números, do 31 ao 42 e assim por diante. Então, todos esses intervalos de classe aqui são compreendidos 12 números. A partir disso, eu vou no meu conjunto de dados e passo a contar quantos elementos possui entre 7 e 18. Se eu for lá no meu conjunto de dados, olhar elemento por elemento, eu consigo observar que são 6. Fazendo a mesma coisa para todas as classes, nós temos então todo o preenchimento dessa primeira coluna da tabela de frequência. E, obviamente, somando todos eles, nós temos o conjunto total de 50 respostas. No entanto, essa é somente a primeira coluna da tabela de frequência e nós temos outras colunas que são de igual importância que nós precisamos comentar. Essa primeira coluna que nós acabamos de construir é a chamada frequência absoluta. Nós temos uma outra coluna importante, que é a frequência relativa, ou seja, na primeira faixa de intervalo, eu sei que obtiveram 6 ocorrências, mas isso representa qual porcentagem do total? Se eu dividir, então, esse 6 por 50, eu sei que eu vou obter o valor 0,12, que vai corresponder a 12% então do meu conjunto total. Qual é a conclusão que eu posso tirar disso? Que entre 7 e 18 minutos eu tive 6 respostas e isso representa 12% do meu total. Se eu fizer isso para todas as faixas, eu vou obter então a minha coluna de frequência relativa, ou seja, é a ocorrência de cada faixa de valor com relação ao total, ao conjunto total de elementos. Aqui eu tenho o ponto médio, que é a metade do caminho do intervalo, ou seja, de 7 até 18, né, a metade do caminho, 12,5. Posso obter isso somando 7 mais 18, que é 25, e dividido por 2, 12,5. E por fim eu tenho aqui a minha frequência acumulada, que nada mais é do que ir acumulando cada linha da minha frequência absoluta. Veja só, 6 mais 10, 16, por isso eu tenho 16. Com mais 13, passo a ter acumulado 29 ocorrências. Com mais 8, 37, e assim por diante. Então essa é a cara final da nossa tabela de frequência. Espero que tenha ficado claro para vocês e no próximo vídeo nós abordaremos medidas de tendência central e medidas de dispersão. Bom estudo a todos, um grande abraço.